Você sofre com dores de estômago, com desconforto estomacal, se sente empachado, empachada quando come, normalmente, né, com mais frequência, e não porque comeu muito, ou faz muitos gases, quer dizer, você tem algum tipo de desconforto. Você se encontra nessa situação? Você se reconhece nesse processo? Sabia que, mais ou menos numa média da população brasileira, 40% das pessoas já tem algum diagnóstico vinculado a gastrite ou dores de estômago? E vamos saber então qual é a diferença entre uma dor de estômago e uma gastrite e também quais são as suas questões emocionais que estão envolvidas e que vão gerar esse sintoma. Então a gente tem as questões físicas, mas a gente tem que sempre lembrar que o sintoma ele é sempre uma linguagem, né? A dor, o sintoma, a doença são sempre uma linguagem. E nessa linguagem a gente precisa compreender e entender e decifrar e traduzir isso para que a gente possa melhorar por completo. Então entender a mensagem emocional, o que está por trás desses desconfortos no estômago, na região estomacal, né? E também com os diagnósticos de gastrite, faz toda a diferença para você chegar num processo de cura. Então, além de todo o tratamento médico, você vai também mudar a sua percepção sobre várias situações da sua vida que estão acontecendo, que muitas vezes estão passando desapercebidas e não estão sendo atreladas, né, conectadas como uma causa desse problema na sua vida. Então, essa é a ideia hoje de eu trazer para vocês essa informação, tá bom? Eu sou o Rafael e vamos lá então entender o que que é a questão do estômago. Para isso, vamos começar entendendo primeiro qual é a função do estômago. Então, o estômago é um órgão que ele vai ajudar a fazer o quê? Preparar o alimento para que seja absorvido. Então, olha só que interessante, né? A gente tem uma máquina capaz, né? Então eu falo máquina, que são os órgãos, mas uma máquina capaz de pegar algo extremamente denso, material, e transformar isso em energia. Porque o produto final que o alimento vai trazer para a gente vai ser nutrientes no sangue. Então, isso vai se transformar em energia. Esses nutrientes vão se transformar em ATP, que a célula vai utilizar. Enfim, então, pegar algo denso e transformar em algo mais sutil para que o nosso sangue possa transportar isso para as células e as células poderem se nutrir dessa energia, desse alimento. Então, essa é uma máquina fantástica. E isso tudo começa, então, a digestão como um todo, ela começa na boca, né? Então, a saliva já vai começar o processo digestivo, depois vai passar pelo esôfago, que é o tubo que vai transportar até o estômago. Quando chega no estômago, o estômago vai fazer um preparo daquele alimento, né, e continuar o processo de digestão. Fazendo o quê? Fazendo com que o alimento vá ganhando a consistência, o formato necessário para que ele depois possa ser absorvido no intestino delgado e em todo o processo digestivo. E aí tem vários outros órgãos que vão auxiliar a fazer isso, mas o estômago é o que vai ser o principal como o que vai fazer a digestão. E essa digestão vai facilitar com que a gente tenha energia para poder movimentar esse corpo, os nutrientes do nosso organismo. E emocionalmente, isso vai estar ligado diretamente com as questões de vida, sejam elas qualquer uma, em que a gente vai ter uma certa dificuldade em digerir. Então, são situações de vida que você tem uma dificuldade de digerir. Então, uma digestão pesada. Então, algo que é pesado de digerir, difícil de digerir, ou que eu não quero, não estou, né? É uma situação que vai muito contra aquilo que eu acredito, e isso está realmente pesado, eu não consigo digerir. E aí a gente vai tendo várias reações físicas, né? Então a gente fala do psicossomático, que é a somatização daquilo que é psíquico e emocional, vem no corpo. E aí o estômago, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma dificuldade em digerir aquilo. Então, quando o estômago tem dificuldade em digerir algo, algo que é denso para digerir, então o que demanda mais energia para digerir, ele vai fazer o quê? Ele vai precisar de um comando para ele poder fazer o quê? Dar conta daquele processo. E aí, para ele poder dar conta desse processo de digerir, ele vai ter que aumentar a sua atividade. Então, esse aumento de atividade constante, então isso no dia a dia, porque você está com o processo da dificuldade de digerir, são situações de vida que você não consegue digerir adequadamente e você precisa digerir, porque já está no estômago. Então, você vai ter que fazer esse trabalho. E para fazer esse trabalho, você precisa do quê? De mais energia, de mais atividade. E aí,
os produtos que são produzidos no estômago, como o suco gástrico, como as glândulas acessórias, vamos colocar assim, então, vesícula biliar, pâncreas, que vão ajudar no processo digestivo, também vão aumentar a atividade dos produtos que eles colocam no estômago ali para poder ajudar a fazer essa digestão. Então, a gente começa a ter um estômago hiperativo, um estômago que precisa fazer o quê? Demandar, eu preciso de mais energia, eu preciso atuar com mais atividade para poder fazer a digestão. E isso vai machucar, isso incomoda o estômago, a parede do estômago, porque são produtos que vão acabar machucando o estômago e porque ficam mais tempo em atividade, porque estão excessivamente sendo produzidos, como o suco gástrico, por exemplo, em excesso. Então, você come algo numa porção, vou colocar assim, você come algo pequeno, algo, vamos supor, uma bala, e o seu estômago entende que ele tem que digerir um elefante. É mais ou menos isso, ele está hiperativo, está numa reação exacerbada, com uma necessidade muito grande de digerir aquele processo, de um comando psicossomático, de um comando emocional. Porque emocionalmente você está tentando digerir uma situação que está difícil. E aí a gente tem diversas situações, que eu vou citar aqui, que podem causar esse processo, mas a raiz é a dificuldade em digerir. E uma das principais, mais difíceis situações de digerir é a situação de abuso. Então, por que abuso? Imagina assim, enfiaram goela abaixo, colocaram a comida goela abaixo, me forçaram a comer algo que eu não queria. É basicamente isso. É uma invasão. Te colocaram algo que você não queria, desrespeitaram esse limite que você tem, né? Desrespeitaram as suas limitações, desrespeitaram aquilo que você realmente queria e te forçaram goela abaixo a engolir uma situação, a engolir um alimento, né? O abuso é uma situação em que você é forçado a alguma coisa que você não quer, né? Então, situações de abuso no geral. Então, situações de abuso como, por exemplo, abusos físicos, né? Abusos de agressões, abusos sexuais ou abusos verbais, abusos comportamentais. Então, são situações que vão acontecendo no dia a dia e que são abusivas, mas que muitas vezes você vai ter que engolir aquilo e ficar com aquilo ali no estômago para digerir. E é muito difícil de digerir. Então, a principal que mais afeta o estômago são situações em que a gente vai traduzir isso como situações abusivas. Então, já vai pensando aí no seu dia a dia, se você passa por situações abusivas, você já passou, porque são situações que precisam ser digeridas. Senão isso vai sempre causar um problema no seu estômago, em outros lugares também, mas nesse caso aqui, do que eu estou falando, vai ser mais afetar o estômago. Então, precisa digerir essas situações. E digerir, não estou falando aqui que é aceitar. Digerir é a gente compreender o processo. E aí eu vou ensinar para vocês um exercício para fazer isso, para ajudar a fazer isso, tá? Mas a gente precisa conseguir digerir situações e fazer com que elas fluam, né, que elas saiam da gente, né, que elas sejam liberadas. Você não pode ficar retroalimentando aquele processo, senão você fica num processo de remoer, você fica, né, remoendo aquilo que aconteceu e não consegue sair daquilo. Então é um alimento que vai ficando ali no estômago, vai ficando ali no estômago, e em algum momento aquilo vai causar um grande problema, porque ele vai ficar ali parado e aquilo precisa sair de alguma forma, né? E aí uma das formas é refluxo, vômito, né? Porque ele não está descendo o alimento. Então, quanto mais difícil é, quanto mais indigesto é, mais ele vai voltar por onde entrou. E isso é bem ruim, né? A gente não pode permitir que isso aconteça, porque isso não vai nutrindo a gente. Então, o abuso, situações abusivas, são situações que realmente causam uma desnutrição emocional muito grande. E isso precisa ser tratado, precisa ser digerido, porque senão vai causar grandes problemas no estômago, e aí pode gerar a gastrite, ativar aí um processo da H. pylori, que é uma bactéria que acaba sendo uma grande causadora de gastrite, úlceras e até evoluindo com câncer, né? Porque fica ali machucando a parede do estômago, fica ali corroendo e reconstruindo, né, e cicatrizando, e aí é um processo crônico que com o tempo pode levar a uma piora, um agravamento desse processo. Então a gente precisa aprender como digerir essas situações, claro, fazendo terapia, mas também buscando as terapias integrativas, por exemplo, porque vai atuar em memórias inconscientes. E aqui eu estou falando com vocês das situações abusivas, mas lembre-se que
E a gente pode ter passado por situações, a gente pode acessar e lembrar de situações, mas pode ser que elas estejam nas nossas memórias inconscientes e a gente nem conscientemente a gente não faz ideia de que a gente está carregando uma situação de abuso, mas a gente está lá no nosso inconsciente. Então, por isso que as terapias integrativas podem ajudar muito a explorar esse campo de memórias e liberar isso de você. Então, essa, sem dúvida, é a situação que mais afeta o estômago na dificuldade de digerir, que são as situações abusivas. E depois vem as outras situações, aí são situações que são difíceis de digerir também, mas que não impactam tanto quanto o abuso no aspecto para o estômago, tá bom? Emocionalmente falando. Mas são situações que vão trazer também grandes problemas. Então, por exemplo, a situação indigesta, a dificuldade de digerir as perdas. Então, perdas mesmo de pessoas, né? Perdas de pessoas queridas, que realmente acontece uma perda por falecimento, uma perda por briga e afastamento, ou uma perda de, não só agora falando de pessoas, mas uma perda de algo que você estava ali nutrindo, fazendo como um projeto, como um trabalho, e acontece uma perda para você, né? De alguma maneira tiraram o projeto de você, ou, sei lá, te demitiram. Então, depende de várias situações, mas basicamente são situações indigestas de perda. Então, nessa perda, isso é difícil de digerir, tá difícil de digerir, e aí isso também vai gerar e complicar as situações do estômago. Situações de traição também, que são indigestas, também são situações que podem afetar o estômago se for bem diretamente indigesta. Porque se ela foi entendida como uma situação muito suja, aí talvez ela afete mais o intestino grosso, né? Então depende muito da situação, a gente tem toda uma somatização, a psicossomática, e a gente vai compreendendo isso. Né? Ao longo aqui dos vídeos, eu vou trazendo para vocês informações e essas diferenciações. Né? Então, uma situação indigesta que não é entendida como algo sujo e de uma situação indigesta suja, né? Suja se foi uma traição, algo que eu entendo como muito injusto e aí vai afetar, e aí pode afetar o estômago, mas já é mais propenso a afetar o intestino grosso. Então a gente tem várias situações que vão mudando, mas do estômago em si é muito mais ligado com situações indigestas, tá? Então a perda também é uma situação indigesta e qualquer outro tipo de situação que seja difícil de digerir, tá bom? Essas são duas que realmente afetam bastante a questão do estômago. E por que que isso afeta a questão do estômago? Então, basicamente, a situação, né? Então, esse direcionamento. Então, quando a gente fala de indigestão, a gente vai direcionar para o estômago. E aí, num efeito psicossomático, acaba afetando mais o estômago, porque ela é uma situação indigesta, então o comando que o organismo acaba gerando vai gerar mais influência no estômago. Mas são situações que vão estar armazenadas como memórias, como questões que vão gerar o quê? Estresse. E o estresse, em reação de estresse, e aí vai ser estresse crônico, porque você fica na situação. Então, estresse crônico vai gerar um aumento da inflamação no corpo, porque o corpo começa a liberar mais cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, só que quando ele fica mais em excesso, as células acabam ficando resistentes ao cortisol. E aí os processos inflamatórios aumentam, né, porque elas não respondem mais direito ao cortisol, então tudo que começa a inflamar começa a ficar mais exacerbado, porque a gente libera também substâncias inflamatórias sob reação de estresse, porque precisa fazer reparação tecidual daquilo tudo que está sendo usado para o combate. Porque a reação de estresse é basicamente eu me preparar para bater ou para correr. Então o corpo ele fica funcionando num módulo diferente e que vai trazer consequências. Então com esse estresse, com esse aumento do estresse, com esse aumento dessa atividade reativa do corpo, várias funções acabam ficando exacerbadas. E uma delas é eu tenho que digerir rápido, porque eu não posso perder tempo aqui em bater ou correr, né? Eu tenho que me preparar para bater ou correr, então eu não posso perder tempo com digestão. Então acaba que eu tenho que digerir muito rápido. Isso aumenta a atividade do estômago e faz com que ele faça uma digestão que a gente fala assim, desproporcional. Então você vai digerir, você vai para uma quantidade pequena de alimentos, você vai acabar fazendo uma digestão como se você estivesse comendo, a gente dá esse exemplo simbólico com um elefante, tá? Para falar de tamanho, tá bom? Então isso vai machucando o estômago e aí vai gerando as inflamações, o empachamento, e isso vai se aprofundando para uma gastrite, para uma úlcera, para um câncer, tá? Então é um processo inflamatório que vai acontecendo de reação de estresse. E aí a gente vai
ter essa reação de estresse por causa do tipo de situação emocional e isso se tornando memória. Lembrando que a gente também pode carregar as memórias que estão inconscientes. Então você não passa no seu dia a dia por situações assim indigestas, mas no seu inconsciente sim, você carrega isso. São as memórias, por exemplo, transgeracionais, as memórias que a gente herda dos nossos antepassados, que é por adaptação biológica. Então os estudos científicos já demonstram o quanto esses marcadores de memória, que a gente chama de marcador epigenético, eles vão passando de geração para geração, né? E a gente carrega isso no DNA. Então, está lá nas memórias, nas nossas memórias bioquímicas, inconscientes. E são situações dos antepassados que passaram por situações indigestas, situações difíceis, né? E situações que foram gerando, e aí são várias, né? Pode ser por injustiça, exatamente as situações de abuso que a gente falou, a gente carrega essas memórias de abuso, essas memórias indigestas, e de uma maneira inconsciente a gente manifesta elas de alguma maneira. E aí pode ser através dessas questões estomacais, da gastrite e dores de estômago, tá bom? Então a gente vai tendo vários formatos de memórias, coisas inconscientes, então a gente precisa olhar para isso tudo. E a gente compreender, então por isso que eu estou trazendo essa informação, porque só o fato da gente já saber que esses tipos de situações, elas podem gerar um problema no estômago, isso já começa a deixar a gente mais despertos para entender, opa, peraí, deixa eu ver essas situações, deixa eu reconhecer. Pô, eu sei da história da minha família, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e isso tudo vai fazendo a gente ligar os pontos e começar a compreender. Falar, pô, será que então meu problema de estômago, que muitas vezes eu tô lá, tô tratando há anos e não melhora, ninguém descobre nada, eu faço exame e não aparece nada, mas eu tenho esse problema com o estômago, será que não pode ser então algo que eu tô carregando inconsciente? Será que não são memórias que eu tô lá carregando e nem sei? Então, é para isso que é esse vídeo, para informar, tá bom? É super importante. Tá? Então, agora eu vou trazer para vocês um exercício que vocês podem fazer para situações que vocês conheçam, que vocês estão cientes, que vocês estão entendendo que está difícil de digerir e que você pode, então, mudar como situações abusivas, situações de abuso, que é o exercício, então, que eu falei para vocês, é o que eu chamo de exercício de entender ou compreender, né, que é o do não julgamento. Então, eu posso aceitar ou não a situação, mas eu preciso compreendê-la primeiro, porque isso vai me trazer uma mudança emocional, tá? Não vai mudar a situação, mas vai mudar como eu me sinto em relação à situação. O aceitar, ele vem depois de a gente compreender. Porque eu posso não aceitar uma situação, então eu não aceito uma situação de abuso. Mas eu posso compreender esse processo porque ele aconteceu e aceitar sem sentir alguma coisa. Então eu simplesmente não aceito, mas eu não fico com raiva, eu não sinto nenhuma repulsa no sentido emocional, mas eu olho para a situação e vou resolvê-la, mas de uma maneira mais neutra, que aí a gente tem uma capacidade de resolver a situação de uma maneira mais inteligente e com mais eficiência, porque a nossa capacidade de discernimento fica melhor. Então, em reação de proteção, a capacidade de discernimento ela reduz, porque a gente tem que focar só em sobrevivência. Isso uma resposta fisiológica, tá? Não é algo que a gente vai conseguir controlar conscientemente. Então, se a gente está sem a emoção, a gente sai da reação de estresse. E aí a gente consegue pensar melhor. Porque o nosso organismo, as nossas células respondem a situações de estresse, né, de se algo é um perigo ou não, pelas emoções. Então, se a emoção ela foi entendida como algo desconfortável, algo ruim, o que vai acontecer? Ela diretamente já entende como ameaça e entra em reação de proteção, reação de estresse. Então, isso vai fazer com que a gente saia dessa reação de estresse, tá? Então, esse exercício, pessoal, vocês vão fazer como? Você vai olhar para a situação e você vai começar a trazer possibilidades para elas terem acontecido. Então, possibilidades em que você não vai ficar julgando. E também não importa se ela é real ou não. Você cria possibilidades. Você vai. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu passei por uma situação em que a pessoa falou, sei lá, no trabalho, e a pessoa que é minha chefe, ou meu chefe, falou de um jeito que realmente me deixou incomodado de alguma maneira, né? E que eu achei abusivo, que eu achei desrespeitosa. Então aquilo vai ser indigesto. E aí como que eu vou fazer? Então eu vou olhar para essa situação e vou pensar, por que que isso aconteceu? Será que eu falei a minha comunicação não foi tão clara que isso gerou um ruído nessa pessoa, ela entendeu errado e de alguma forma ela
se comportou dessa maneira? Será que ela estava muito estressada, ela está estressada com outras situações, com outras questões, talvez até pessoais, e acabou descontando em mim? Será que realmente eu fiz algo de um jeito que eu achei que era melhor, só que a pessoa não compreendeu que do jeito que eu fiz, talvez vai dar até melhor resultado do que como ela tinha pedido, né? Então tem várias situações que a gente pode ir pensando. Então a gente vai criando situações. E para que criar situações? Porque conforme eu vou criando, eu vou minimizando, eu vou tirando aquela sensação emocional. Porque eu vou compreendendo por que aquela situação aconteceu. E simplesmente eu vou lá, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas eu estou compreendendo a situação. Eu compreendo por que isso aconteceu, eu vou compreendendo. Quando eu vou fazendo, então eu vou sempre usando essas possibilidades. Para quê? Para que eu tire a carga emocional de mim. Pessoal, o importante aqui é tirar a carga emocional. A partir do momento que você faz isso, saiu a carga emocional, aquilo que era indigesto, ele não vai deixar de ser indigesto na questão psíquica da situação, mas ele vai deixar de ser indigesto emocionalmente. E aí ele não vai dar mais um efeito psicossomático no seu estômago. Não vai te colocar em reação de estresse. Isso tudo vai ajudar com que você evite ou que você melhore a questão do seu estômago. Então, compreender as situações que acontecem. Agora, não quer dizer que eu aceito. E aí, depois eu vou tornar aceitável fazendo o quê? Me resolvendo com essa pessoa depois, explicando, conversando, enfim, eu vou dar um jeito. Mas sem uma carga emocional. O mais importante desse exercício é você tirar a carga emocional, tá bom? E se ficou dúvida, escreve aqui para mim, que eu tento explicar de uma maneira melhor, tento escrever, tá bom? Como fazer esse exercício. Mas lembrando que esse exercício não substitui o tratamento psicológico, o tratamento médico e a busca por terapias integrativas que vão ajudar a explorar as memórias inconscientes. As que eu pratico, então, por exemplo, que trabalha muito bem essas memórias transgeracionais, é a constelação familiar, que vai ajudar bastante, mas também atuo com outras técnicas que vão ajudar a tratar essas memórias inconscientes, o Theta Healing, a acupuntura, a nova medicina germânica. Então, são técnicas que a gente consegue explorar bastante essas questões inconscientes e desbloqueando, e também as conscientes que você carrega aí, e que muitas vezes, por mais que você faça terapia, por mais que você esteja conseguindo tentar dar um olhar diferente para aquele processo, elas ainda te incomodam, elas ainda estão ali atuantes, e aí muito provável é por causa das memórias inconscientes que estão te atrapalhando, impedindo de você conseguir melhorar esse processo. Então, buscar a ajuda da terapia integrativa como algo que vai complementar o seu tratamento é essencial, tá bom? Vai ajudar muito você a recuperar, a melhorar a condição do seu estômago, se for o seu caso. E, pessoal, então a grande diferença de falar de uma dor de estômago para uma gastrite é a evolução da patologia do problema. Então, a dor de estômago não necessariamente vai ser uma gastrite. Dor de estômago vão ser desconfortos, são sintomas. A gastrite é um diagnóstico. Então, foi diagnosticado através de exames que você está com uma gastrite. Então, normalmente, uma gastrite vai gerar dor de estômago. Mas nem toda dor de estômago é uma gastrite, porque a gente tem níveis dessa evolução da patologia. Então, a patologia da doença, da dor, do sintoma. Então, o que vai acontecer? Normalmente você vai começando com desconforto, e isso vai evoluindo até gerar questões mais graves, e aí gerando a gastrite e outras doenças aí que podem dar no estômago, tá bom? Então, pessoal, o intuito desse vídeo era ajudar vocês, espero que tenha sido esclarecedor. Então, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo.